Muito bem, retornando ao vivo nessa semana em que nós temos que continuar a falar sobre pandemia devido à situação sanitária na qual nos encontramos, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina, Paraná, São Paulo, enfim, 14 a 15 estados da federação em situação de colapso e nós dessa vez também estamos nessa mesma ciranda. E recebemos hoje aqui o nosso grande amigo Dr. Guilherme Savarys Schossler, sempre à disposição para falar sobre esses eventos. Dr. Guilherme, bom dia. Há um ano atrás nós começávamos a falar sobre coronavírus e nós não sabíamos qual iam ser os desdobramentos e fazíamos previsões e infelizmente um ano depois elas se concretizam da sua pior maneira, doutor. Como é que está sendo esse momento, o que pode ser afirmado para o nosso público local, da nossa realidade, nessa hora, em termos de atendimento, pronto atendimento, internações, qual é a realidade clínica hoje do Hospital São João Batista? Bom dia, Thiago comentou bem, ano passado a gente acabou, lembra que várias vezes a gente conversou e acabou tentando fazer algumas projeções, né? Só que essas projeções, elas não se concretizam no Covid, não adianta. Vai dar um pico tal dia, aí acontece no outro dia, né? A doença, ela está intimamente relacionada com exposição, movimentação social, de qualquer forma, né? Então, o ano passado a gente teve como a gente já comentou, um lockdown numa hora errada, né, que não adiantou para muita coisa, e a hora que precisou fazer um bloqueio não foi feito, né, que foi final de ano, carnaval e por aí vai. Até acho que o carnaval, final de ano, deu uma misturada nas pessoas, Natal e final de ano, e o carnaval acho que foi... Porque daí o pessoal viu que não deu nada ali no final do ano. Perfeito. Né? Sim. Aí, passou janeiro, todo mundo dizia, vai dar pico depois de janeiro e tal, e não aconteceu. Todo mundo tinha aquela previsão, depois de 15 de janeiro vocês vão ver o que vai acontecer. Não é verdade? E não deu nada. Não deu nada. Aí soltou o pessoal. Próximo feriado, ninguém mais quis saber de nada. E aí essa circulação de pessoas, entre pessoas, gerou uma grande contaminação. Teve gaúchos indo para o Nordeste, paulistas viajando, todo mundo começou a interagir. E essa interação acabou disseminando o vírus. Posteriormente, uma grande quantidade de casos ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu hoje com o hospital é apenas um reflexo do que se foi feito nesses últimos 60 dias. Repito, eu não estou comentando aqui que tinha que ter fechado ou não fechado. É o que aconteceu, né? Então, esse reflexo agora, o hospital está sofrendo. O problema, Thiago, que a gente está muito preocupado, é que hoje a gente tem 6 pacientes na emergência do hospital em ventilação mecânica, para as pessoas entenderem. Quando uma pessoa está com Covid ou qualquer outra doença respiratória, e essa doença respiratória começa a causar dificuldade na respiração, esforço respiratório, a respiração fica pesada, ela precisa ser colocada num respirador. Esse respirador vai fazer o trabalho da respiração para ela. Consequentemente, ela tem que ser sedada. Então, esse paciente tem que ser montado uma UTI para ele. Isso a gente faz no hospital há muito tempo. A gente sempre, todo dia praticamente, a gente tem um paciente entubado. Acidente de trânsito, queda de andaime, tiroteio, pós-operatório, por aí vai. Mas 6 pacientes ao mesmo tempo, a gente nunca teve. E nenhum município da região teve. Tanto é que outros municípios estão pela mesma situação também. Então, esses pacientes, qual é que é o nosso maior problema? Não são doenças que tu vai entubar, vai colocar em ventilação mecânica e 2, 3 dias depois tu vai tirar. Não. Tem pacientes ali que estão há 7 dias já em ventilação mecânica, com expectativa de mais 30. 20, 30. Então, a gente não vai conseguir retirar os pacientes dali, porque a central de leitos já avisou que não tem leito. Bom, ontem a gente viu 300 pacientes esperando leito de UTI no Rio Grande do Sul, né? Sim, os números, eles, na verdade, a gente está há pouco mais de 15 dias de bandeira preta para tentar baixar esses números. Só pioram. E só piora. Só está piorando. Porque, na verdade, o reflexo foi uma aglomeração, foi uma contaminação muito grande. Então, as pessoas vão se contaminando e transmitindo para outras. Ontem eu internei um senhor de 80 e poucos anos,
que ele se contaminou pelos exames, pelo que eu vi, há 5 dias atrás. Então, como que uma pessoa agora, nesse momento atual, todo mundo falando, protege os idosos, escondam, aí um idoso se contamina mesmo assim. 5 dias atrás. Está dentro da bandeira preta, que a bandeira preta é para evitar exatamente que novas pessoas se contaminem. Então, eu acho que ainda não há uma adesão muito intensa da sociedade, porque as pessoas acham que não vai acontecer com elas. Então, hoje a gente tem ali na emergência, para você ver, paciente de 29 anos entubado, guri saudável, eu até conversei já com amigos deles, perguntei se tinha outras coisas, nada, trabalhador, pessoa séria, uma senhora que é a mais velha que a gente tem, de 84 anos, uma paciente de 39, se eu não me engano, uma outra paciente de 70, uma outra senhora de 70 e poucos também. Agora eu lhe pergunto, o meu pai tem 74, o teu também. 78. A gente não acha que eles estão na hora de morrer, né? Porque velho, hoje em dia a gente não tem hora para morrer mais, tem gente de 80 anos pilotando moto. Sim. Então tu tem que ver o status daquela pessoa. Hoje nós não temos nenhum paciente entubado, vejam bem, nenhum dos pacientes que estão em ventilação mecânica eram pacientes acamados, nenhum paciente era paciente que vivia debilitado, todos eram pessoas com vida social ativa. Aquele quadro inicial que nós tínhamos, doutor, que quem chegava aos estágios finais, no começo da pandemia, era dotado de várias comorbidades, tinha muitas... Isso mudou. Eu vejo alguns municípios ainda justificando os óbitos em comorbidades, né? Sim. Não, cara, a gente perdeu uma senhora ali outro dia, ela tinha hipertensão, mais nada. Mas e quantas pessoas com 35, 40 anos são hipertensas também? Sim. Isso não é uma comorbidade, ao meu ver, comorbidade no sentido de justificar o óbito, né? Comorbidades seriam, eu vejo como pacientes que tu pode dizer assim, morreu de Covid, mas de repente teria morrido de outra doença, uma pessoa que já está há muitos anos acamada, com feridas, já com uso de sondas, sem se alimentar adequadamente e tal. Essa é uma pessoa que já está nos anos finais de vida. Mas nós não temos nenhum desses internado. Nenhum. Então, todos os pacientes são pacientes, ao meu ver, que estão ali internados exclusivamente por causa do Covid. Então, esse alerta que eu quero colocar para as pessoas, porque a gente fica ouvindo, primeira pergunta, morreu um paciente, mas que idade tinha? Até ali no Face da prefeitura, ali do município, quando a gente coloca, eles ficam perguntando, mas e que idade? Por que eu não coloco essas coisas? Porque eu acho que isso não importa. Sim. E daí, se tinha 70, 60... É uma pessoa como qualquer outra. Aquele paradigma inicial, doutor, de que a Covid vitimava somente os idosos, ele não se confirma mais. Porque as notícias que a gente vem recebendo ao longo e passando por todo o Brasil, que acho que é uma crise nacional, a gente começa a ver números sendo estampados. Crianças, adolescentes, jovens, pessoas na idade adulta, que a doença também vem vitimando da mesma forma e que apresentavam um bom quadro de saúde, e como o senhor colocou, depois de 2 a 3 dias já estavam em estágio muito avançado da doença. Isso tem começado a aparecer também por aqui? Exatamente. A gente teve 2 pacientes que estão ali na emergência que tiveram uma evolução muito rápida. Teve uma senhora que em 3, 4 dias, a gente tem uma tomografia dela com um pulmão tranquilo, assim, normal, praticamente, com nem 30%. 2, 3 dias depois, 70%, 80% de comprometimento. Pessoa jovem. Então, a gente tem a sensação que essa nova onda da Covid, ela parece ser mais forte, né? Ela está vindo com mais intensidade. A gente não sabe direito ainda se é por causa que seja uma variante. A gente coleta os PCRs e manda lá para o LACEN, para que eles examinem a genética do vírus, né? Mas já se sabe, eu vi um estudo ontem que parece que 60% das contaminações em Porto Alegre das UTIs lá, são variantes já, né? Então,
deve ser a mesma coisa para nós. A circulação interna no Rio Grande do Sul é muito grande, né? Sim. Caxias, Porto Alegre, Serra. Então, as pessoas se contaminaram de uma forma geral. Então, não se confirma mais, Thiago, a questão da idade. Eu tenho pacientes internados no andar, ali nos leitos clínicos de todas as idades. E diria que o que eu menos tenho ali internado é idoso com mais de 80 anos. É a menor quantidade. Ou seja, em um ano nós tivemos uma mudança total do perfil onde a doença atua de forma mais nociva. Ela parece que foi aprendendo a lidar com as coisas. A gente não sabe, né, também, Thiago, se não é porque as pessoas tiveram uma contaminação. Lembra que nós falávamos no começo que a intensidade da doença dependia muito também do tempo de contaminação. Sim. Como as pessoas não cuidaram mais muito, elas se permaneceram muito tempo no mesmo ambiente com pessoas contaminadas. Então, tipo, faz uma reunião familiar e ali tem 3, 4 pessoas positivas e tu fica um dia inteiro com aquelas pessoas. Acaba adquirindo uma carga viral maior, pode ser isso. Sim. Associado às variantes, associado a uma série de fatores. Mas o que a gente tem que salientar é que aquele perfil não é mais. Então, hoje a emergência, a gente criou ali, junto com a direção técnica do hospital, com toda a diretoria ali, aquela parte da emergência ali, onde os pacientes eram medicados, ali virou uma unidade de terapia intensiva para todos os pacientes intubados para Covid. Uma espécie de uma UTI improvisada para atender. Exatamente. A gente teve que criar uma UTI ali. Todos os pacientes que estão naquele setor estão intubados em ventilação mecânica e ocupou todos aqueles leitos. Se a gente precisar entubar mais um paciente, nós teremos que criar uma nova ala de UTI. Então, isso foi muito rápido. De quarta-feira passada para sexta-feira, entre sexta e sábado, a gente encheu a ala. Então, assim, a gente colocou em ventilação mecânica em torno de 10 pacientes. Isso em 4, 5 dias. E aí 3 foram transferidos e uma faleceu e agora temos 6. Do ponto de vista clínico, doutor, dá para falar que as equipes estão enxugando gelo dentro do hospital? Esse é um termo que é bem isso mesmo, traduzindo, né? Sim. Então, o Charles e o Palomino interno, eu também, no andar lá. Somos nós 3. Na emergência agora, foi montada uma equipe para só atender esses pacientes. Nós tivemos que montar tudo num fim de semana, montar uma UTI, ir atrás, foi feito campanhas. Por que a gente está atrás de respiradores? Porque a gente tem medo de precisar mesmo, mas até agora não faltou, deixar bem claro. Sim. A gente recebeu uns respiradores no início do ano, do ano passado, graças a Deus, e estão sendo todos usados. Né? Agradecer até aos monitores, tudo, as bombas de infusão. Um único paciente com Covid, às vezes, precisa de 6, 7 bombas de infusão. Um paciente só. Sim. Então, antes da pandemia, o hospital tinha 10, 12 bombas de infusão, agora está com umas 40. Foram adquiridos equipamentos que estão sendo utilizados, mas a gente está precisando mais porque a demanda não para, a gente não tem previsão dos pacientes saírem. Então, no final de semana, a gente teve que montar essa estrutura, se criou um plantão extra para colocar esses pacientes com cuidados. Então, uma noite é um médico, a outra é outro. Cada noite vai ser um profissional. Durante o dia, a gente vai se revezando, todos eles, para poder atender, porque demanda de muito tempo. Os pacientes são muito graves. A ventilação mecânica do paciente COVID é muito difícil. Então, eles infectam, eles fazem insuficiência renal, eles fazem outras complicações. Por isso que às vezes os caras colocam, morreu de complicações do COVID. Sim. O que são complicações do COVID? Embolia pulmonar, trombose, infarto, AVC, insuficiência renal, quando eles estão naquele estágio crítico. Então, foi criada essa ala. Hoje, a emergência está totalmente tomada desses pacientes. Aquela outra alazinha onde os pacientes ficavam fazendo medicações, a gente teve que pôr macas. Então, muitas pessoas vão ser medicadas por coisas simples no corredor. Ou seja, infelizmente. A gente está chegando no Hospital São João Batista, que sempre foi de um movimento, dá para se dizer, tranquilo na sua emergência. A gente nunca teve cenas, vamos dizer, de hospitais de grandes centros, né? Pessoas pelo corredor e tudo mais. Isso já se caracteriza hoje no pronto atendimento? A gente teve que adequar a situação. A gente hoje ainda consegue, porque como reduziu o volume de consultas, e a gente agradece as pessoas por estarem entendendo isso,
a gente conseguiu realocar o espaço. Mas assim, as pessoas precisam entender que ficou tudo espaços improvisados. Então, tipo, tu vai ficar sentadinho numa sala que não era usada, né? Que foi limpada ali, colocado as macas e, enfim, é o que nós vamos ter que fazer. Porque a gente não pode, por exemplo, espalhar os pacientes com coronavírus o hospital inteiro. A gente precisa criar um setor para que eles fiquem ali, para não causar disseminação e até mesmo a gente ter uma equipe só para aquilo ali também. Para que os profissionais que estão atendendo Covid, eles não podem ficar atendendo outros pacientes. Então, é bem difícil organizar isso da noite para o dia. Se tinha uma situação tranquila, e ano passado mesmo, nos picos que a gente teve, a gente conseguia drenar os pacientes. Então, nós entubávamos, nós chegamos a ter 6 pacientes em UTI, de Nova Prata. Mas os 6 estavam na UTI. Então, o nosso setor ficava sempre vazio, pronto para receber outros. Era sempre a retaguarda. Exatamente. Que hoje não existe mais. Nós perdemos a retaguarda, assim como todos os municípios da Serra perderam, de Porto Alegre e de outras regiões, e a gente agora ficou tendo que ficar com os pacientes. E o que me preocupa, Thiago, é que eles continuam chegando em estado grave. Ontem chegou mais uma paciente que a gente vai tentar tratar ela mais um dia ou 2, mas eu acho que ela não vai reagir bem. E a gente vai ter que colocar em ventilação mecânica, sendo que a gente não conseguiu tirar nenhum dos 6. Aí vai ser 7. Sim, o número só vai crescendo. Só vai aumentando porque os pacientes não melhoram. E aí o que acontece? 30, 40 casos novos por dia. 10% interna. Sim. Então tem que pensar da seguinte forma: enquanto nós continuarmos tendo de 30 a 40 casos novos por dia, a gente vai continuar tendo 3 a 4 internações por dia. E sendo que o caso novo de hoje vai virar a internação da semana que vem. Sim. Então essa semana nós vamos internar o reflexo da semana passada. E essa semana continua a mesma coisa. O que vai acontecer? Semana que vem a gente já sabe que essa semana vai continuar e semana que vem vai continuar também. E o dia tem 24 horas, ele passa muito rápido e o volume de gente que chega para atendimento dá um descompasso em relação a quem sai do hospital. Esse é o problema do coronavírus. É diferente de tu atender dor de garganta, por exemplo, que o paciente vai lá, tu olha a garganta, medica, dá antibiótico, ele vai para casa, 3 dias depois ele está bem, esse paciente não volta mais. Paciente com Covid chega lá, tem que fazer um monte de exame, gasometria arterial, tomografia, então se torna um atendimento lento. Aí o pessoal que vai levar para tomo tem que se fardamentar todo, lá na tomo tem que higienizar todo o tomógrafo, cada paciente que vai. Então as tomografias não tem como fazer uma tomografia rapidinha. Precisa fazer uma tomo, higienizar, fazer outra. Então as pessoas têm que ter paciência agora, porque quando elas necessitarem do plantão, o quesito demora. Não pode ser uma queixa do tempo inteiro. Porque demorou 3 horas os exames, porque não sei o quê. Isso, na verdade, a gente está fazendo o melhor que a gente pode. A gente está usando toda a estrutura do hospital, todos os funcionários disponíveis para tentar agilizar o máximo que a gente consegue. A gente tem relatos aí de vários municípios da região que trancaram as emergências para não atenderem mais consultas que não sejam graves. A gente optou não fazer isso. A gente vai manter a emergência aberta, vai manter os atendimentos, porque a gente fica com medo que uma pessoa deixe de ser atendida por outras doenças e acabe indo a óbito. Mas use com racionalidade e quando for no pronto-socorro, a gente pede até um favor, assim, é um pedido que vá com calma, não se estresse, vai ser feito os exames. O coronavírus não é uma doença que mata assim rápido. Então, se o paciente ir lá de manhã, fizer os exames e sair de tarde, está dentro de um prazo que a gente acha que é viável. Não tem como chegar lá, fazer todo o atendimento, tomografia em 1 hora. Não, é impossível. Essa era uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, porque quando o médico chega para atendimento, todo mundo é bonzinho, né? Todo mundo fica bem educado, todo mundo fica aguardando. Mas como é que está a relação com os demais profissionais do hospital? Como é que as pessoas têm tratado? Existe a pressa, existe o medo, existe a ansiedade da pessoa quando testa positivo e sente sintomas? Como é que está essa relação interpessoal de quem chega no pronto atendimento, quem precisa aguardar
como é que as pessoas estão se comportando em relação aos profissionais que estão dando o máximo de si nesse momento? Essa é uma pergunta ótima, na verdade. Porque realmente, quando a gente vai atender, isso as enfermeiras falam o tempo todo. Elas dizem assim, doutor, quando os pacientes chegam no médico, eles chegam porque eles vão lá para buscar o atendimento médico. Então, quando chega o médico, eles se acalmam. Sim. Isso é verdade. A gente está enfrentando um problema grande assim com os profissionais, porque as enfermeiras não estão conseguindo dar aquela atenção que elas davam, elas não conseguem sentar e conversar com os pacientes mais como era antes. E muita gente está notando essa diferença e está reclamando, e acaba reclamando para elas. Então a gente pede, porque assim, pensem que aquelas meninas que estão trabalhando lá, elas estão esgotadas. É sério mesmo, não é aqui, em todo lugar, mas elas estão no limite delas. Então, assim, e elas não estão abandonando, elas estão fazendo carga horária maior, elas estão vindo, elas não faltam, não tem ninguém botando atestado. A adesão, assim, a causa está impressionante. É dar os parabéns. Assim. O juramento médico está sendo cumprido. Exatamente, na íntegra. E aí o que acontece? É ruim para elas ficarem ouvindo reclamações. Né? E para nós também. Então, ontem eu tive umas 2, 3 situações assim, parecidas com isso. Na enfermagem me ligava, doutor, fulano lá está brigando com todo mundo porque está demorando para internar, está demorando para subir. Então, eu acho que não ajuda isso, porque na verdade não é da vontade de ninguém. Então, a gente pede que as pessoas, assim, por mais que não estejam gostando, muitas vezes, tratam elas com educação, porque as gurias ali estão fazendo o melhor que elas conseguem fazer, até mais do que poderiam, para tentar sanar essa demanda que ficou absurda. A gente sempre comentava que isso poderia acontecer e a gente sempre salientou que se acontecesse nós íamos ter que se virar nos 30, né? E é o que está acontecendo agora. A falta de funcionários não é um problema atual, já vem de tempo. Porque como a saúde hoje, né, em determinadas áreas, remunera baixo, tem muita gente que migrou para outras áreas. Aumentou muito os postos de saúde também, então lá vai enfermeiros, técnicos e a remuneração é melhor. Então muitos funcionários dos hospitais migraram. E então a formação acabou ficando estável na área da enfermagem, e com esse boom que deu nos hospitais maiores, tipo, dobrar o número de UTIs e tudo mais, eles acabaram concentrando todos que estão se formando, porque as formaturas são em Porto Alegre, Sim. Caxias, então todo mundo que sai já sai direto lá nos hospitais maiores. Então, enquanto tiver a pandemia, a gente não vai conseguir trazer gente para cá. Então, nós vamos ter que lidar com as pessoas, com a quantidade de pessoas que a gente tem. E aí a gente vai ter que adaptar e as pessoas vão ter que ajudar. A gente está precisando um conjunto aí de todo mundo juntos, e a maior função que a sociedade pode fazer hoje é reduzir o número de contaminados. A gente segue com o número diário alto e isso vai refletir lá no hospital. O enxuga-gelo, Thiago, é o seguinte: nós temos 30 pacientes internados, mas de sexta para cá a gente deu inúmeras altas. Foram umas 15 altas. Quantos tem internado hoje? 30. Tu nunca consegue baixar esse índice. Não baixa. Aí tu vai lá, hoje eu vou dar umas 4 altas, eu acho, dos meus pacientes. E eu sei que já vai amanhã, tá cheio de novo. Porque a gente tem um reflexo, né, diário, e a gente sabe que nos últimos 15 dias sempre foram 30 pacientes novos por dia. Então, casos novos. Então, não vai baixar as internações pelos próximos 15 dias, né? E, doutor, além do trabalho no hospital, o senhor também faz parte do Comitê de Enfrentamento ao Covid junto ao município. O que o senhor pode nos atualizar de informações que nesse momento são feitas? As vacinações já começaram, boa parte dos profissionais da saúde tomaram já a segunda dose, os vovôs também já estão sendo imunizados. Chegou ontem mais uma quantidade boa de vacinas para o estado. O que tu pode nos atualizar a respeito disso? A vacinação, a gente gostaria de estar vacinando muito mais, esse é o fato. A gente recebeu agora, semana passada, a segunda dose para os idosos de mais de 80 anos,
que estão sendo aplicadas hoje, amanhã, que é quarta, quinta e sexta. Elas serão aplicadas escalonado por idade, nessas faixas etárias. É só acessar o Face ali da Prefeitura, que ali consta bem direitinho como é que vai ser feito para as pessoas se organizarem. Sistema de drive com os carros, porque é rápido, né, não dá aglomerações, e aqueles acamados que já foram vacinados em casa na primeira vez, serão vacinados novamente em casa. Aí essa faixa etária está toda vacinada, aí foi já feita a primeira dose dos 81 anos para cima, estamos aguardando vir mais doses. Os profissionais da saúde que foram primeiramente vacinados, aqueles lá no início, já fizeram a segunda dose também. E isso está ajudando, Tiago, porque depois que a gente vacinou a segunda dose, a gente não está tendo mais funcionário contaminado. E isso para nós, a gente ficou de olho, né? Antes nós estava tendo bastante funcionário contaminado. Fez a primeira dose, fez a segunda. Depois da primeira dose ainda teve. Aí fez a segunda dose, já passou acho que uns 10 dias, se não me engano. E a gente não está tendo mais ninguém. E acreditamos que a vacina vai dar resultado. Perfeito. Foram feitos vários estudos agora sobre o resultado em relação às variantes. Sim. Aí o Instituto Butantan colocou que a Coronavac funciona para a variante do Amazonas e a Fiocruz está fazendo para a vacina que eles estão produzindo também agora. Hoje pela manhã noticiamos que as duas, tanto a AstraZeneca quanto a Coronavac, têm efeito contra as variantes P1 de Manaus. E eles, a Fiocruz também agora começou a produzir em larga escala, segundo informações, 300 mil doses por dia e com estimativa de 1 milhão de doses diárias. Então eu acredito que nos próximos 30 dias a gente vai conseguir vacinar a sociedade já em grande escala. Houve algumas autorizações do governo também para compras de outras marcas de vacina de forma privada. Tomara que venha todas as formas possíveis de aquisição de vacinas para que a gente possa vacinar a sociedade, que somente reduzindo o número de pessoas contaminadas circulando é que a gente vai conseguir controlar a pandemia. Trancar todo mundo dentro de casa a gente já viu que não dá, lockdown eterno não existe. Sim. Então é vacina, né? A gente não tem nenhuma outra forma de profilaxia de doença viral que não seja vacinação em massa. Vacinar pequenos setores não dá muito resultado, porque ainda tem muita gente circulando com o vírus e acaba transmitindo. Aí nós vamos ter menos idosos contaminados e mais jovens. Consequentemente, as internações vão reduzindo para jovens. Então, a vacinação vai ser sempre feita. Eu quero tranquilizar as pessoas. Em Nova Prata, a gente não segura as vacinas. A gente recebe as vacinas numa sexta-feira, na terça, quarta-feira está vacinando. Por que a gente não sai vacinando no mesmo dia? Tem que avisar. A gente só recebe informação para que grupo é na hora que vai retirar. Eles não avisam antes. Então, a gente acaba tendo que receber essa informação e aí avisar as pessoas, dar um tempo para elas se organizarem e se vacinar. Então, agora com essa leva que veio do Estado, vamos ver o que eles vão mandar para nós. E aí eles vão lá dizer, tantas doses para profissionais da saúde, X para idoso, X para a segunda dose, e a gente tem que seguir aquilo ali. A primeira dose e a segunda dose é a mesma vacina? Ela só é repetida 2 vezes ou tem uma distinção do próprio medicamento? É a mesma vacina, tá? Eles fazem a Coronavac e do Butantan é de 28 dias. Eles falam de 14 a 28, mas preferi mais aos 28. E a da AstraZeneca, que é da Fiocruz, 3 meses depois da primeira dose. Então, sim, na verdade, quem fez a AstraZeneca não fez a segunda dose ainda. Perfeito. E quem fez a da Coronavac lá no comecinho já fizeram a segunda dose. Mas a gente sabe que a da Fiocruz, ela já imuniza uma boa parte dos pacientes na primeira dose. A segunda seria mais um complemento. Já a da Butantan precisa da segunda dose para gerar imunidade. A gente sabe que sempre as vacinas, desde que elas surgiram no século XIX, sempre tem gente contrária. Sempre tem. Sempre tem. Algum efeito colateral? Alguém relatou alguma questão sobre esse tipo de ocorrência? A Butantan, Coronavac, 0 efeitos colaterais. A não ser algumas pessoas queixando de uma dor no braço, no local da aplicação, que aí dá para entender. É uma agulha, aplica um medicamento, às vezes inflama um pouquinho ali. Mas a da AstraZeneca, a gente teve alguns relatos de febre
Mas, assim, algumas pessoas mais jovens fizeram febres bem 39 graus, assim, uns 2, 3 dias. Sim. Mas tomaram Tilenol, dipirona, ficaram em casa e depois normal. Sim. Né? Dessa leva que a gente atendeu de idosos, que foram essa última dos 81 aos 84, que foram vacinados idosos com a AstraZeneca. Sim. A gente não notou aumento do número de pessoas no plantão e nos postos e nem nos consultórios para relatando febre. Então, na verdade, eu acho que os mais jovens fazem uma reação mais intensa e os idosos menos. Mas não houve efeitos colaterais graves nenhum. Então, quem tiver medo da vacina por efeitos colaterais, não precisa. Isso tem que cair fora. Claro, tem gente que tem crenças. Sim. Aí a gente não entra nesse mérito. Por isso que a vacina nunca é obrigatória. Né? Pessoas que nem tem gente, tem algumas religiões que não aceitam transfusão de sangue, enfim, Sim. Tem coisas que a gente respeita por questão ideológica, mas a questão científica, a vacina funciona e deve ser aplicada a todos. Doutor, indo para o finalzinho, porque o tempo da grade é espremido, suas considerações finais, levando mensagem a toda a comunidade, falando também em nome do hospital, essa instituição comunitária que é fundamental para a manutenção de toda a sociedade de Nova Prata e região. A gente se adequou à nova realidade para poder atender a demanda dos pacientes graves. O hospital está fornecendo o atendimento todo necessário. A gente precisa só que esses números fiquem por aqui. Então a gente pede um empenho social maior. A gente vê que ainda acontecem aglomerações e festas e tudo mais escondidas por aí. É da consciência de cada um, né? Mas saibam que isso está refletindo em número de casos e seguem acontecendo casos novos, mesmo está reduzindo, mas segue. Então a gente pede um apoio maior aí da sociedade para que a gente possa voltar à normalidade do atendimento, que reduz as internações em UTIs, para que a gente possa transferir essas pessoas e não venha a ter uma tragédia maior aí com inúmeros mortos, que se a gente for ver hoje, pela quantidade de pacientes críticos que a gente tem, a gente pode vir a ter vários óbitos aí na sequência, e a gente não gostaria que isso acontecesse, e acredito que todos juntos o resultado vai ser melhor. Doutor Guilherme, muito obrigado, o espaço está sempre aberto, o senhor Obrigado. É sempre muito bem recebido pela comunidade. Aqui a Giovana Secanho, a Jocélia Gotardo, Ivanir Fim, a Maria de Lourdes Pagnoncelli, a Marli Rapskevski, a Lisandra Zilli, todo mundo acompanhando e mandando o seu alô nessa manhã e agradecendo o trabalho do doutor e do Obrigado. Hospital São João Batista.